Olá, irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos aqui retomar nossa transmissão. Estamos agora aqui no Facebook, estamos fazendo alguns testes para que possamos transmitir usando alguns recursos que vão conceder aos irmãos um trabalho mais profissional, com uma qualidade melhor, tá ok? Então, por isso, tivemos esse pequeno atraso aqui no Facebook, que estamos tentando transmitir pelo YouTube. Hoje não deu certo, mas vamos domingo que vem, se Deus permitir, no próxima quarta-feira, se Deus permitir. Sejam bem-vindos, é muito bom poder vê-los irmãos aqui, o Danilo, a Ju, a Silene, né, a Cristine, deixa eu ver, o Danilo, a Ju, Silene. Vamos lá, vamos entrando, vamos compartilhando o link, nos ajude aí, para que nossos irmãos possam acompanhar conosco e participar de mais uma transmissão do nosso Devocional da PIB, culto online, e podemos ter esse momento de estarmos juntos, reunidos, né? É muito bom ter os irmãos aqui, já estamos aí com 9 irmãos conectados. Vamos lá, nos ajude a divulgar o link para que mais irmãos estejam conosco. Nós queremos, na próxima transmissão, fazer com um recurso que dará aos irmãos uma qualidade melhor. Queremos fazer alguns testes aí, né, ao longo dessa semana, ok? Vamos lá, irmãos. E aí, como é que foi o seu dia? Como é que foi esse domingo? Esse momento dos irmãos em família. É muito bom estarmos juntos de novo, podendo nos reunir, né? Após uma semana em que se passou, uma nova semana se inicia. É isso aí, Fá. Estamos com saudade de todos, amados irmãos. Deixa aí a sua mensagem, aproveite, mande a sua mensagem para que a sua mensagem, o seu recado. É muito bom podermos estar juntos aqui, irmãos. Os irmãos estão acompanhando direitinho, dá um feedback para sabermos. Já temos aí 18 pessoas conectadas, né? O Elcio entrou, a Patrícia, a Valéria. Que bom, é muito bom podermos mais uma vez reencontrar os irmãos aqui nesse espaço, né? Nesse espaço digital, nesse ambiente em que podemos compartilhar da presença dos irmãos. O irmão Benedito também já está aí conectado conosco, pastor Neymar também. Vamos lá, vamos compartilhando, vamos divulgando. Queremos fazer o teste na próxima transmissão pelo YouTube ou até mesmo pelo Facebook aqui, com um recurso novo que o Maranzato está nos ajudando. E eu peço que os irmãos deem um feedback, ok? É importante que os irmãos nos deem um feedback para sabermos se está sendo boa essas melhorias que estamos buscando aí proporcionar a toda a igreja. Vou compartilhar o link aqui no grupo de WhatsApp da igreja para que os irmãos possam... Opa, Maranzato, obrigado. Maranzato já compartilhou aqui. Estamos no Facebook. Vamos lá, né? Já são 19 horas e 8 minutos. Hoje, com esses testes aí, tivemos um pouco de atraso para iniciarmos aqui pelo Face. Tínhamos tentado lá pelo YouTube. Vamos lá, irmãos. Eu quero, nesse momento, então, vamos dar início a esse momento de nos reencontrarmos, de culto, de louvor ao nosso Deus. É muito bom estar com você aqui. É muito bom podermos estar juntos como igreja, como família do Senhor, não é? Vamos falar a nossa visão, né? A visão que Deus deu à nossa igreja. Faz algum tempo que nós não a recitamos. É uma igreja família, de famílias transformadas em Cristo, que impacta o mundo. E é muito bom podermos, de fato, ser essa igreja que impacta mediante a pregação, a exposição da palavra de Deus. Nós temos um número maior de irmãos entrando. Que coisa boa, a Sandra, não é, a Tátia. É muito bom ter os irmãos conosco aqui nesse local. Queridos, hoje, dia 5 de abril, nós havíamos, a princípio, informado a igreja, aos irmãos, que a suspensão do culto, no caso, hoje seria o último domingo, não é, até o dia 8 de abril. No entanto, até que nós comuniquemos aos irmãos, o Ministério da Saúde aí nos dê essa sinalização, os cultos permanecem suspensos presencialmente
até segunda informação, ok? Vamos continuar nos reunindo aqui por esse canal, né, por esse meio, prestando o nosso louvor, nosso culto ao nosso Deus, ok? Então, por tempo indeterminado, ainda prosseguimos com nossos cultos presenciais suspensos, tendo aqui o culto online, a participação dele. Mais irmãos estão entrando, coisa boa, nós temos a Angélica, o Antônio, a Suzy, o Erivânio, também o Kleber, né, um grande amigo lá de Marília. É muito bom poder ter os irmãos aqui conosco. Vamos dar continuidade àquilo que temos trabalhado nesse tempo de quarentena, não é? Então vamos, aí feitas essas palavras iniciais, essa tentativa de interagir com os irmãos, vamos orar para iniciarmos mais um culto ao nosso Deus. Quero convidá-lo, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, nosso Pai amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, queremos te louvar, te glorificar, exaltar o teu santo e precioso nome. Senhor, como é bom podermos mais uma vez, como igreja do Senhor, nos reunirmos, ó Pai, virtualmente, podendo, ó Pai amado, no conforto, na segurança de nosso lar, ó Pai, nos congregarmos, ó Deus, de uma forma que a tecnologia atual nos dá. Sabemos, ó Deus, que cada vez mais sentimos, ó Pai amado, a falta de estarmos juntos, reunidos, mas o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado da Tua provisão, tudo aquilo que é necessário para assim procedermos. Ó Pai, que esse momento seja um momento especial para a Tua igreja, um momento de fortalecimento na fé em Cristo Jesus, um momento de compartilharmos também nossos motivos de oração, Senhor Deus, também de podermos nos saudar, ó Pai amado, aqui de uma forma que temos uma representatividade da Primeira Igreja Batista em Pompeia. Senhor, que o Senhor possa falar mais uma vez nos nossos corações, que possamos ter um momento agradável, um momento bom juntos como Igreja do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Bem, irmãos, quero lembrá-los que nós prosseguimos, né, nesses encontros virtuais. Então, na próxima quarta-feira, contamos aí com a presença dos irmãos, no próximo domingo pela manhã, domingo à noite. Olha que coisa boa, já estamos aí com 41 irmãos conectados, participando. A todos sejam muito bem-vindos, nos alegramos com a sua presença aqui no nosso Facebook, na página da igreja, podendo participar desse momento tão especial. Vamos, nesse momento, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que falei hoje pela manhã. É muito importante que nesse momento a igreja ela possa permanecer cuidando uns dos outros. Estamos sendo impedidos de nos encontrarmos presencialmente, né, aglomeração de pessoas, mas sabemos de todas as consequências que essa pandemia tem trazido nesse período de quarentena. Algumas pessoas têm passado por momentos bastante tensos, né, quanto à incerteza do dia de amanhã, mas, amados irmãos, nós não temos que ter nenhuma incerteza e confiar no Senhor. Eu quero dizer o que eu disse pela manhã aos irmãos: nenhum irmão, membro da Primeira Igreja Batista em Pompeia, aquele que congrega conosco, pode passar privações, aquilo que é das necessidades básicas. Nós temos falado sobre isso. Então, eu quero dizer a você, membro da Primeira Igreja Batista em Pompeia, se porventura você estiver passando alguma necessidade de alimentação, alguma questão básica para a manutenção da sua casa, a conta de energia, a conta de água, alguma coisa que você precise de ajuda e realmente perdeu o emprego, está sem o seu sustento, por favor, não fique sofrendo sozinho. Fale, eu peço que você entre em contato comigo e então nós veremos como a igreja poderá ajudá-lo. A palavra de Deus nos ensina que nós, como povo de Deus, temos que cuidar uns dos outros, ok, irmãos? Então, não queremos nenhum irmão passando necessidade. Se porventura essa situação chegar à sua casa, não fique constrangido, mas entre em contato comigo, tá bom? Com o pastor da igreja, para que nós possamos aí viabilizar os meios para ajudá-lo na alimentação, ajudá-lo naquilo que é básico para a sua vida familiar. E por isso, então, amados irmãos, nós precisamos continuar orando, clamando ao Senhor,
crendo que Ele vai prover todos os recursos que nós precisamos. A palavra de Deus nos mostra que o nosso Deus é um Deus provedor. Ele sempre provê, Ele sempre intervém. Nós cremos isso e temos experimentado isso. Então, por favor, não se acanhe, precisando de alguma intervenção, alguma ajuda por parte da igreja, aos membros congregados da Primeira Igreja Batista em Pompeia, por favor, fale comigo, que vamos aí dar os caminhos necessários, tá bom? Queridos, vamos nesse momento também, eu quero, aquilo que disse hoje pela manhã na transmissão, agradecermos a todos os irmãos e irmãs, membros da igreja, né, que têm seu trabalho, que têm o seu sustento e têm sido fiéis na entrega dos seus dízimos e também aqueles que têm entregue a sua oferta. Mediante a fidelidade dos irmãos, a participação da igreja, todas as despesas do mês de março foram pagas, né? Nós não temos hoje, no mês de março fechamos todas as despesas da igreja, todos os compromissos financeiros e louvamos a Deus por isso, porque mediante a fidelidade de todos os irmãos é que nós podemos, como igreja, honrar com os nossos compromissos. E nós queremos então lembrar os irmãos, estamos iniciando agora um novo mês, né? Estamos agora no mês de abril, hoje é o primeiro domingo de abril, temos todo o mês pela frente. Pedimos aos irmãos, né, que continuem sendo fiéis a Deus. Nós temos ensinado a igreja que dízimo não é instrumento de barganha, dízimo não é meio de tentarmos atrair ou chamar a atenção de Deus, absolutamente não. Nós repudiamos esse ensino, mas temos ensinado que nós entregamos porque já somos abençoados, né? Deus já tem nos abençoado com o trabalho, com a inteligência, a capacidade de gerarmos riquezas, e nós, quando entregamos com o coração voluntário, né? Entregamos não por coerção humana, mas com fidelidade e louvor ao Senhor. E o irmão pode fazer a entrega do seu dízimo fazendo a transferência ou fazendo um depósito bancário. Se porventura você não conseguir fazê-lo, você pode passar para os tesoureiros da igreja, que eles farão o devido depósito, o devido registro da sua contribuição. Então é muito importante que nós mantenhamos a nossa prática comum, né, que nós sempre fazemos em amor e obediência à palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, então, orar com os irmãos. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por sua provisão, louvando a Deus porque Ele é Deus provedor, é Deus que nos dá tudo o que necessitamos para vivermos de uma maneira justa, de uma maneira digna nessa terra. Vamos orar nesse momento, quero convidá-lo, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, queremos te louvar, te bendizer e exaltar o teu santo e precioso nome. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela provisão que o Senhor tem nos dado em toda e qualquer situação, ó Pai amado, o Senhor tem revelado a Tua graça, a Tua bondade, ó Deus amado, revelado, Deus amado, que Tu és Deus que intervém, Tu és Deus que, ó Pai amado, opera no meio do Seu povo. Ó Deus querido, nós suplicamos a Ti, ó Pai amado, que possamos, ó Pai, voltar, ó Deus querido, ao nosso trabalho normal. Clamamos ao Senhor que o Senhor venha, ó Deus, abençoar os cientistas, os médicos, aqueles que têm buscado, ó Pai amado, a cura, ó Pai amado, para essa enfermidade, Deus amado, combater esse vírus, Senhor. Que nós possamos, ó Pai querido, em breve tempo, vencermos, ó Deus querido, e superarmos essa fase que o mundo está sendo, ó Pai amado, tendo que passar por ela, e tem sido assolado, Deus. Nós cremos na Tua provisão, nós cremos, ó Pai amado, no Teu agir, no Teu mover, e por isso pedimos ao Senhor. Ó Pai amado, com nossos corações agradecidos, porque o Senhor tem nos dado condições, ó Pai amado, de sustentarmos a nossa família, a nossa casa, ó Deus querido, de honrarmos com os nossos compromissos, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória, Deus. Nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos prosseguir. É muito bom poder ver os irmãos aí conectados. Já temos 40 pessoas, 40 irmãos aí participando. Isso é muito bom, ok? É muito importante ter a presença dos irmãos aqui conosco. Amados irmãos, os irmãos acompanharam que ao longo desse período nós já estudamos as 7 palavras de Jesus na cruz, não é? Hoje pela manhã nós encerramos essa série tão preciosa e tão especial que falou, sem dúvida alguma, ao coração de todos nós.
E nessa noite eu quero iniciar com os irmãos uma nova série. Eu vou deixar para retomarmos Marcos, a exposição de Marcos, o capítulo 14, quando nós voltarmos para os nossos cultos presenciais, ok? Mas nesse período eu quero incluir, né, outras minisséries que têm a mesma direção do Evangelho, dos Evangelhos, obviamente. Então nós já vimos aqui as 7 palavras da cruz e hoje nós iniciaremos as bem-aventuranças, não é? Nesse contexto de crise, nesse contexto em que muitas pessoas estão preocupadas, angustiadas, amarguradas, nós necessitamos que a palavra de Deus ela venha nos trazer o encorajamento, o consolo, a direção e que de tal modo que possamos ter uma fé bíblica, uma postura que agrade ao nosso Deus e precisamos nesse momento também, irmãos, nos alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, disse o apóstolo Paulo, né? Perto está o Senhor. Então, precisamos ser uma igreja que realmente, mesmo em meio a essa tempestade, permaneça feliz, permaneça convicto da sua base, da sua alegria, né, da sua caminhada. Então hoje iniciamos aí uma nova série, né, Como Ser Feliz, fundamentado nas 10 bem-aventuranças que o nosso Senhor Jesus proferiu, ok? E desejamos, quando retomarmos os cultos presenciais, retomaremos a exposição do Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 14. Então vamos lá então, nós vamos mais uma vez orar, quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, mais uma vez, Senhor Deus, a sua igreja está, ó Pai amado, sedenta por tua palavra, desejosa, Senhor, em ouvir a tua voz, ó Pai, de compreendermos aquilo que o teu Evangelho nos diz. Ó Deus querido, que em meio a esse contexto caótico, ó Deus, calamitoso, ó Deus amado, que vivemos, nós possamos, ó Pai, voltar nossos olhos para o Senhor, para Cristo Jesus, para o Teu Evangelho, e sabermos, ó Pai, qual é a fonte verdadeira, inesgotável da felicidade que temos em Ti, Senhor. Ó Pai amado, que seja um momento precioso para todos nós, que a Tua igreja ela possa, Deus amado, fortalecer-se na fé, na esperança que há em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Vamos lá, então? Então vamos iniciar essa série. Nós vamos estudar, nesse período, o Evangelho de Mateus. Quero convidá-los a abrir nesse texto, nesse Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós temos as bem-aventuranças, do versículo 3 até o final dele, até o versículo 12, nós temos aí as bem-aventuranças, ok? Bem, antes de nós iniciarmos propriamente dito, eu quero dar algumas informações importantes aos irmãos. É impressionante observarmos como que Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele tem por propósito aqui mostrar de uma maneira clara, não é, a fome e a sede da palavra de Deus. É impressionante nós olharmos aqui no início do capítulo 5, versículo 1, olhem na sua Bíblia, por favor. Nós temos assim, quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo. É muito interessante, irmãos, considerarmos que as bem-aventuranças, ela está naquilo que é muito conhecido como Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte estabelece a ética do reino de Deus. O Sermão do Monte ele traz uma série de ensinos do Senhor Jesus, que tem uma aplicação direta ao modo de vida, à forma como nós, como crentes no Senhor Jesus, precisamos viver, como devemos agir, né, como devemos nos portar nas mais diversas situações da vida. E é muito precioso observarmos que Jesus, aqui no Sermão da Montanha, ele se dirige tanto à multidão, ele vê a multidão e também ele se dirige aos seus discípulos. Agora, dá uma olhadinha, por favor. Aí no final do Sermão da Montanha, nós temos o capítulo 7, versículo 28 e 29, nós temos
Mateus, ele registrando como que Jesus encerra essa série de mensagens, de ensinos que ele trouxe à multidão e à igreja. Olha o versículo 28, capítulo 7, versículo 28. Mateus registra o seguinte: ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É lindo, irmãos, é extraordinário vermos como que o efeito, né, o impacto que o ensino de Jesus Cristo trouxe àquela multidão, trouxe aos seus discípulos. Eles ficaram maravilhados, né? Eles ficaram realmente profundamente impactados com o ensino de Jesus. E aí ele diz o porquê desse grande impacto, né, que esse ensino trouxe. Ele vai dizer, versículo 29, né, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E aqui a autoridade do Senhor Jesus sendo revelada, sendo manifesta, porque ele é o próprio Deus encarnado, ele é a própria palavra, ele tem aqui muito a nos ensinar. Então eu tenho uma expectativa muito boa nessa nova série que iniciamos agora, e eu peço aos irmãos que se dediquem, realmente possamos refletir e pensar acerca daquilo que haveremos de estudar nas próximas semanas, ok? Então toda devocional da PIB, nós vamos trabalhar uma das bem-aventuranças até que encerre esse período de isolamento total que todos nós estamos aí submetidos, perfeito? Então vamos lá então. Observemos aí, a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus ele traz, ela é uma bem-aventurança fundamental. Observemos bem as palavras de Jesus. Ele diz assim: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mais uma vez, o Senhor Jesus fala: bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino do céu. As bem-aventuranças inevitavelmente vai nos lançar a uma questão fundamental da vida humana, uma preocupação, uma busca que é comum de todo ser vivente. Como ser feliz, não é? Como que eu posso ser feliz? Como que eu posso desfrutar a felicidade? Quando falamos sobre a felicidade, a ideia básica que permeia o tema é: se eu tenho o que eu desejo, eu logo sou feliz, não é? Eu sou feliz, a minha felicidade depende daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo. A felicidade, ela depende, para muitos, da satisfação de desejos pessoais, das vontades que possuímos. Quantas pessoas hoje são infelizes? Estão infelizes em sua vida pessoal, estão infelizes em seu casamento, estão infelizes nas relações com as demais pessoas, estão infelizes em seu local de trabalho, estão infelizes porque os seus desejos não têm sido realizados. Ah, mas eu queria tanto que o meu cônjuge fizesse isso. Ah, mas eu queria tanto que no meu local de trabalho eu recebesse uma promoção que eu mereço. Ah, mas eu queria tanto que eu conquistasse tal bem que eu almejo. E muitas pessoas, então, ela tem atrelado a sua felicidade a conquistas de bens, a conquistas daquilo que é perecível, tanto no que o dinheiro pode comprar, ou então, não naquilo que o dinheiro pode comprar, mas no saciamento, na satisfação dos desejos pessoais. Irmãos, é muito triste vermos que as pessoas têm pensado a felicidade nesses termos. É muito triste percebermos que quando nós estabelecemos a felicidade como a satisfação de nossos desejos humanos e carnais, nós seremos pessoas que viveremos perpetuamente infelizes. Seremos pessoas que correrão atrás da felicidade, a buscarão, mas jamais a terão porque estão tendo a compreensão equivocada daquilo que Deus em sua palavra estabelece como felicidade, não é? É muito importante isso, porque, de fato, de verdade, constatamos que nunca se vendeu tantos livros de autoajuda, nunca
se teve tantos posts, vídeos em que fomentasse, em que exaltasse os desejos, as vontades, os caprichos humanos, não é? Então, precisamos aí de partida entender isso. Entender que quando nós não temos a concepção bíblica do que é felicidade, daquilo que Jesus está falando, nós vamos errar em nossa busca, em nosso objetivo. E quando olhamos então para as bem-aventuranças que o Senhor Jesus ele aqui nos dá, é muito importante percebermos que as bem-aventuranças, a palavra bem-aventurado, Macarios, ela estabelece mais do que feliz, né? Não é somente ser feliz, mas o propósito de Deus para mim e para você é que nós sejamos mais do que felizes. É uma felicidade que extrapola aquilo que é comum, aquilo que é circunstancial. A felicidade que o Senhor Jesus, ele aqui nos ensina, é uma felicidade que ela é experimentada no caminho, na caminhada diária de nossa vida. Não é um foco final, não é um objetivo final, não se estabelece na conquista de um bem, não se estabelece no alvo pessoal que temos. Não é? Então, vamos observar e primeiramente perceber que eu serei feliz se escolher o padrão do reino dos céus. Enquanto que para nós a felicidade ela é uma busca terrena, enquanto que a felicidade se estabelece como a conquista de alguns sonhos pessoais, enquanto que a felicidade se estabelece em ter, em possuir, em conquistar, ou seja, uma perspectiva terrena, nós nunca seremos plenamente felizes, né? Nós sempre teremos o descontentamento, estaremos realmente numa situação de infelicidade. E uma questão importante, então, que você tem que definir a princípio é se eu desejo ser feliz, se eu desejo essa felicidade que Jesus Cristo fala, eu preciso compreender. Eu vou buscar, eu vou submeter a minha vida aos valores e princípios do reino terreno, né, aos valores e princípios deste mundo, ou eu vou estabelecer a minha vida, a minha caminhada, segundo os valores e princípios do reino de Deus. Você tem que estabelecer isso de maneira muito clara na tua vida, porque enquanto você estiver desejando, pensando, estabelecendo a felicidade como aquilo que o seu dinheiro pode comprar, que a sua inteligência possa alcançar, aquilo que o seu suor pode lhe aferir, você, lhe preciso dizer, não vai alcançar essa felicidade que Jesus fala. Você precisa, então, compreender a felicidade na perspectiva do reino de Deus, na perspectiva dos valores espirituais revelados na palavra do Senhor. Ou seja, o caminho dos céus ou o caminho dos homens. Pense nisso, não é? O caminho celestial ou o caminho terreno. Então, quando entendemos isso, nós conseguimos compreender algumas questões básicas, fundamentais. Primeiramente, quem reina neste mundo, não é? Quem reina neste mundo? Eu quero lembrar aquilo que eu disse hoje pela manhã, quando eu citei a oração do Pai Nosso. Jesus, na oração do Pai Nosso, eu disse também nessas lives que estamos fazendo, ele fala, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. E nós sabemos que na terra o que se evidencia claramente é o reino humano. E o reino humano ele é marcado, irmãos, por injustiças. O reino humano é marcado por deslealdade, por parcialidade, por maldade, por uma alegria fugaz, circunstancial, pela ação do mal. A palavra de Deus nos revela que o príncipe deste mundo é Satanás, não é? É ele que impera, é ele que age nesse mundo. Mas aí nós temos o reino dos céus. O reino dos céus, nós temos, portanto, as marcas do reino de Deus, né, que é a santidade, a justiça, a bondade, a misericórdia, a paz, a alegria eterna, não perene, mas uma alegria permanente no Senhor e a perfeição na qual Deus faz todas as coisas. Quer ser feliz? Quer ter uma alegria que as circunstâncias não podem me roubar? Você então precisa compreender
isto como uma verdade revelada pela palavra de Deus. Você vai pautar a sua vida pelo reino dos homens ou o reino de Deus? O reino dos céus ou o reino terreno, não é? Então vamos prosseguir e estudar compreendendo que o Senhor Jesus ele vai trabalhar. O que você quer para a sua vida? O caminho de Deus ou o caminho dos homens? Está diante de nós, portanto, amados irmãos e irmãs, a oportunidade de refletirmos e estabelecermos o propósito de eu quero para a minha vida o padrão de Deus. Eu quero para a minha vida aquilo que Deus diz em sua palavra. Eu quero para a minha vida aquilo que diz respeito à felicidade que vem de Deus e não consiste das coisas efêmeras, passageiras desta vida. A felicidade que provém da contemplação do caráter santo de Deus, da contemplação das obras de Deus. E quando compreendemos isso, nós então podemos prosseguir. Vamos observar e ver algo muito importante, é que o Senhor Jesus, aqui ele vai falar, bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Eu serei feliz então, vamos recordar aí que eu já disse anteriormente, primeiramente eu serei feliz se eu escolher o padrão do reino dos céus, ok? Primeiramente isso. Contrapondo-se ao padrão do reino humano, do reino terreno. Então preciso, para ser feliz na minha vida, tomar uma decisão. Reino dos céus, reino de Deus. E o segundo princípio que nós estamos aqui a contemplar é que eu serei feliz. E aí vem então a primeira bem-aventurança, se eu for humilde. Irmãos, só há felicidade segundo os valores do reino de Deus, segundo os princípios revelados nas Escrituras. E o Senhor Jesus estabelece a primeira bem-aventurança, os pobres em espírito. Como é importante nós entendermos isso. A palavra, pobres em espírito, ela remete àquilo que revela a natureza humana que foi manchada, que foi depravada, que foi maculada pelo pecado. A queda ela estabelece na nossa vida o orgulho, a altivez, a arrogância, a prepotência, o sentir-se superior ao outro, de querer que a nossa vontade seja imperativo sobre todos. O orgulho é o maior ladrão da felicidade humana. O orgulho, segundo o dicionário Michaelis conceitua, o orgulho é o conceito muito elevado que alguém faz de si mesmo, altivez, brio. E como sinônimo de orgulho, a vaidade, o egocentrismo, a soberba, a presunção, a arrogância, o egoísmo, a satisfação própria dos seus desejos como imperativo, o amor próprio exagerado. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos revela que o orgulho, ele originou-se no momento em que Adão decidiu ter uma vida independente de Deus, no momento em que Adão ele decidiu decidir por si. Ele decidiu sair daquilo que Deus revelara, daquilo que Deus dissera. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, nós encontramos quando Deus fala a Adão, e Adão então ele decide comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que nós podemos com muita segurança dizer é que o orgulho é uma desgraça na vida humana. O orgulho tem precipitado muitas pessoas, famílias, casamentos à infelicidade. O orgulho tem impedido com que haja perdão dentro do lar. O orgulho tem impedido com que haja reparação dos erros. O orgulho tem impedido com que nós desfrutemos da graça de Deus, nosso Salvador. Provérbios vai nos mostrar diversos textos que nos mostram os malefícios do orgulho, da arrogância. Provérbios 21, 4 fala: olhar altivo e coração orgulhoso
a lâmpada dos perversos são pecado. Provérbios 11, 2 fala, em vinho a soberba, vindo a soberba, sobrevém a desonra. Provérbios 13, 10 fala, da soberba só resulta a contenda. Provérbios 29, 23 fala, a soberba do homem o abaterá. É muito importante, então, entendermos, queridos, que como ser feliz, como serei feliz? Para que você seja feliz, você precisa reconhecer o orgulho, a soberba, a arrogância, que tantas vezes tem feito com que você se afaste dos caminhos de Deus, se afaste do relacionamento com os seus familiares, que faz com que você se revolte, se levante contra as pessoas que você ama e as pessoas que lhe amam. O caminho de Deus, então, para a felicidade, ela prima pela humildade. O cristão, ele precisa ser uma pessoa humilde que reconhece o quanto que a outra pessoa, o quanto que Deus ele é importante em sua vida. Uma pessoa humilde, pobre em espírito, ela não se considera autossuficiente. Uma pessoa humilde, pobre em espírito, ela não menospreza o próximo. Uma pessoa humilde, pobre em espírito, ela não ofende o próximo. Uma pessoa humilde, pobre em espírito, ela não é orgulhosa. Uma pessoa humilde, pobre em espírito, ela não prejudica o seu semelhante. Uma pessoa humilde, pobre em espírito, ela não é arrogante, presunçosa, ela não despreza o outro. Amados irmãos, como nós precisamos compreender que uma pessoa humilde, pobre em espírito, não despreza a Deus e a sua vontade, a vontade de Deus para a sua vida. E então eu te pergunto, você é uma pessoa humilde? Como é que você age quando tem consciência dos seus erros? Como que você age quando você é confrontado pela palavra de Deus com seus pecados? Como é que você age quando você se dá conta que com uma palavra você ofendeu, machucou, feriu o outro? Finge que nada aconteceu? Tenta resolver as suas ofensas de uma forma inadequada? Querido irmão, querida irmã, o Senhor Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito. O Senhor Jesus mostra que nós precisamos reconhecer o nosso estado de miserabilidade sem Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Os irmãos são muito conscientes da doutrina bíblica do pecado, da doutrina bíblica da depravação total do homem, da doutrina bíblica da incapacidade total do homem. Enquanto você permanecer orgulhoso, você vai ser infeliz. Enquanto você permanecer com seu coração amargurado, enquanto você não perdoar, você vai ser infeliz. Sabe por quê, queridos? Porque o caminho da felicidade é o caminho da humildade, é o caminho de confessar os pecados, admitir a sua culpa, admitir a sua responsabilidade no erro e clamar e pedir perdão. A palavra de Deus nos mostra isso de maneira muito clara. Salomão, ele advertiu, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Queridos, considere isso em sua vida. Enquanto você permanecer com seu coração altivo, enquanto você agir com soberba e arrogância, tenha certeza que o próximo passo vai ser de queda. Quantos casamentos têm sido desfeitos porque há orgulho entre os casais? Quantos filhos têm desonrado seus pais por causa do seu orgulho? Quantos pais têm ofendido seus filhos por causa do orgulho? Nós temos tido uma oportunidade ímpar, queridos, nessa quarentena. Temos tido a oportunidade de reparar os nossos pecados dentro de nossos lares. Temos tido a oportunidade de agirmos com humildade uns com os outros, com os nossos familiares, com a nossa família.
Temos tido a oportunidade de, ao examinar a nossa consciência, olhar no olho do cônjuge, olhar no olho dos filhos, olhar no olho dos pais e falar: meu filho, minha esposa, meu marido, eu errei. Eu falei o que não devia. Eu agi como não devia. Eu tive um sentimento que não devia. Me perdoe. Eu sei que as minhas atitudes têm lhe ofendido. Eu sei que as minhas atitudes têm lhe machucado. Bem-aventurado os pobres em espírito. Bem-aventurado aquele que admite o seu pecado, aquele que o confessa, aquele que o abandona. O orgulho destrói, queridos. O orgulho mata. Fique esperto, fique atento. Se você é uma pessoa orgulhosa, o orgulho vai destruir a sua vida. O orgulho vai destruir a sua família. Por isso, em nome de Jesus, eu lhe convido agora, se prostre na presença de Deus. Admita diante do Senhor: Senhor, eu tenho sido tão orgulhoso. Eu tenho sido tão arrogante. Eu tenho sido tão cheio de mim mesmo. Eu tenho desejado que minha vontade seja imperativa. Deus, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 10, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhe-se diante de Deus, e Ele os exaltará. Não deixe o tempo passar. Não espere um sinal de Deus. Não espere que os seus sentimentos, que as suas emoções lhe conduzam ao arrependimento. Mas obedeça a palavra de Deus. Você está entendendo. Você sabe o que você precisa fazer. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça àqueles que se humilham. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é, o Senhor Jesus falou, o reino dos céus. A única forma de você caminhar no reino de Deus, a única forma de você caminhar no reino do céu e ser súdito do reino de Deus é pela humildade. Reconheça, admita, confesse, arrependa-se e mude de vida. O apóstolo Pedro, assim como Tiago, também vai falar a mesma coisa. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz assim: Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Meus queridos irmãos, amada igreja, essa é a mensagem de Deus para a nossa vida nesse dia, nessa quarentena. Hoje nós iniciamos uma nova série, uma série que nos traz ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma série que vai nos desafiar, vai nos confrontar, vai nos confortar, vai nos ajudar e vai nos ensinar a sermos discípulos que amam o Senhor Jesus e faça a sua vontade. Por isso, mais uma vez, eu lhe digo, humilhe-se. Confesse os pecados. Arrependa-se. Trate os problemas de relacionamento, os conflitos de relacionamento que você tem dentro da sua casa. Não faça vistas grossas. Não finja que está acontecendo, que não está acontecendo. Se você está enfrentando um conflito conjugal, se você está enfrentando um conflito com seus filhos, se você está enfrentando conflitos, resolva. Não deixe para depois. Amém? Então, como ser feliz? Nós somos felizes quando nós escolhemos o padrão dos céus, quando nós escolhemos o caminho de Deus. Portanto, abandone o seu orgulho e seja humilde. Uma pessoa que se mantém orgulhosa jamais será feliz. Uma pessoa que se mantém orgulhosa jamais experimentará o agir de Deus em sua vida. Uma pessoa que se considera autossuficiente jamais descobrirá o caminho de Deus para a felicidade.
jamais descobrirá o caminho de Deus para a felicidade. Não seja mais orgulhoso, quebrante-se na presença de Deus. Uma pessoa que se considera autossuficiente jamais descobrirá o caminho de Deus para a felicidade. Não seja mais orgulhoso, quebrante-se na presença de Deus. Confesse seus pecados, humilhe-se. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então nós sabemos que nós só podemos participar do reino dos céus se nós tivermos humildade, admitirmos nosso pecado, nos arrependermos, confessarmos e abandonarmos. Resolva todos os conflitos que você tem. Não viva uma vida marcada pelo orgulho. Vamos orar. Obrigado, Pai, por Tua palavra nesta noite, ó Deus, que falou aos nossos corações. Que possamos, Senhor Deus, praticar aquilo que temos aprendido e sermos, ó Deus, discípulos de Cristo Jesus, ó Deus querido, que viva aquilo que o Senhor nos fala. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida de meus irmãos e irmãs. Eu te agradeço, Pai, pela vida de todos que participaram, Pai querido, desse devocional da PIB, desse culto online, que nós possamos, ó Pai, fazer a sua vontade, cumprir o teu querer em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és Deus que perdoa os pecados, Tu és Deus que nos dá vida. Nós te louvamos, ó Deus querido, porque o Senhor Jesus, Ele assim nos ensina a caminharmos e sermos. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Então, que nós possamos aí seguir o exemplo do Senhor Jesus, ok? Lá em Filipenses, fala exatamente sobre isso, né? Jesus, ele assumiu a forma de homem, né, e morreu na cruz e ressuscitou, e a Ele seja todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Que Deus abençoe, tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Juntos somos mais. Amém? Coraçãozinho para os irmãos, Deus abençoe, até a próxima. Forte abraço, até quarta-feira.